Gente, voltamos. Vamos ver se sobrou alguém aqui para nos ouvir novamente. A gente iniciou uma live, mas a live caiu. Mas a gente não desistiu, afinal de contas, somos brasileiras e não desistimos nunca. Ah, e Cris já entrou. Cris, pede para participar. Ai, que bom que vocês voltaram, gente. Tava com medo de falar sozinha aqui. Vamos ver se agora vai. Amiga, a gente é brasileira, né? É. A gente não vai desistir fácil. Ainda mais a gente. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, o povo ver meu turbante. Vai apresentar de novo. Né? Uma produção e a galera não vê. Pronto. Então, gente, vou fazer a introdução de novo. Tá começando mais um Café com Tami, que é esse quadro de entrevistas do Favelize durante a pandemia. São entrevistas informativas para a gente trazer aqui sempre um tema relevante, com pessoas importantes, especialistas, sobre vários temas que são necessários para a gente estar refletindo, né? Eu sempre falo que a informação é cura, assim, porque a informação nos direciona para os melhores caminhos, né? E hoje a gente vai falar... se você não sabe o que é o Favelize, é um projeto de comunicação popular que pauta culturalmente áreas de periferias e favelas. Então, eu já quero pedir para você ir lá no canal do YouTube, se inscrever no canal, porque é dessa forma que você ajuda esse projeto a crescer, né? Se você apoia a comunicação popular e alternativa, a forma que você tem de ajudar é essa, né? É compartilhando, é comentando, é levando essa mensagem para o maior número de pessoas. Então, já pode jogar no grupo da família, no WhatsApp, mandar para os amigos, enfim, aproveitar aí a quarentena para dar play nos vídeos que já tem por lá. E o Favelize, além de existir virtualmente, ele atua offline, né, através da comunicação comunitária e também com campanhas de solidariedade, principalmente agora durante a pandemia, né? Enfim, estou tentando correr e estou quase me embolando aqui. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre mobilidade urbana, que é um conceito aí que vai tratar sobre a forma de deslocamento da população nas cidades, né, no espaço urbano. E aí a gente vai aprofundar esse bate-papo com a Cris para a gente fazer a interseção de como as mulheres e a população negra, né, estarão inseridas nesse conceito de mobilidade urbana, né? Como é que vai ser o deslocamento da população preta e das mulheres nesse espaço, né? Num país como o nosso, né, com tanto racismo, com tanto machismo, obviamente essa população ela vai experimentar essa circulação, vai experimentar essa cidade de uma forma totalmente diferenciada. E a gente vai aprofundar esse tema aqui com a Cristiane Ribeiro, né? Tem que falar o nome bonitinho. E a Cristiane Ribeiro, ela é geógrafa UERJiana, que é a forma carinhosa que os estudantes e ex-estudantes da UERJ se apelidam, né? A Cris também é bicicleteira e atua com planejamento, como analista de planejamento. Além de ser minha amiga, enfim, já moramos juntas, estudamos juntas, né? Para quem não sabe, eu fiz um pouco de geografia, eu fiz 2 anos de geografia e depois eu fui para comunicação. E é muito representativo hoje aqui para mim ter a Cristiane, porque é isso, 2 mulheres negras, periféricas, que se formaram em universidades públicas e hoje estão aqui pautando a academia, porque o que a gente está fazendo é sim pautar a academia, a partir das nossas vivências, não é mais do que isso, né? Fazendo ciência, quando a gente consegue analisar relações raciais e relações de gênero, dentre vários aspectos. Então, Cris, eu vou já te fazer uma pergunta e aí você aproveita, se quiser complementar a sua apresentação, e aí já segue na resposta. A pergunta que eu queria te fazer é, né, como se cria políticas públicas que segregam pessoas negras? Olá, gente. Primeiramente, boa noite. Espero que vocês consigam me escutar. Como a Tamiris falou, meu nome é Cristiane, eu sou geógrafa, trabalho como analista de planejamento. Na época da graduação, né, eu fiz uma pesquisa sobre a espacialização das bicicletas compartilhadas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, as laranjinhas. E eu
sou uma bicicleteira, assim, eu pedalo todos os dias. Eu vou, por exemplo, eu não estou fazendo home office, eu estou indo, né, trabalhar todos os dias, estou indo de bicicleta, como sempre, vou no mercado de bicicleta, enfim. E eu acredito que a bicicleta, ela traz realmente traz uma libertação, assim, né? Principalmente para as mulheres. Porque se a gente pensar na cidade, né? Se a gente pensar na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, né? Que é uma cidade feita para os homens e para os homens brancos. Por quê? Por que é feita para os homens brancos, né? Se você tem um carro na família, majoritariamente, assim, né? Ele vai ficar com o homem da família, vai ficar com o pai, enfim, com o homem, né? Se as mulheres, por exemplo, elas têm medo de andar na rua à noite, porque elas têm medo principalmente de uma violência sexual. Então, eu acho que a bicicleta, ela te dá essa independência e, enfim, de você estar mais rápida na cidade e você conseguir se locomover sem precisar de outra pessoa. Sem precisar tirar uma carteira de motorista, por exemplo, sem precisar de motorista de aplicativo ou ônibus. Claro, quando você, né, quando você se desloca, quando você faz uma pequena, uma média ou um médio deslocamento, né? E aí a Tamires perguntou sobre como uma política pública aprofunda a desigualdade. A política pública ela existe para mudar a realidade, né? E o que a gente tem de realidade hoje na cidade do Rio de Janeiro é imobilidade para as pessoas pretas e pobres e periféricas. Imobilidade. Porque, por exemplo, onde eu vou mostrar agora o mapa para vocês terem noção onde essas bicicletas ficam localizadas. Olha, vou mudar a câmera. Aqui é a parte do Recreio dos Bandeirantes, a Barra da Tijuca. Aqui é a Zona Sul, o centro, né? Essa parte marrom onde são as partes nobres da cidade, né? Vou mostrar aqui o outro, né? E aqui esse é o mapa da bicicleta, né? Esse é o mapa da aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Esse é o mapa das estações, né? Das bicicletas compartilhadas. Isso, exatamente. Olha, elas ficam majoritariamente, né, na área de praia. E aí você me perguntou como que aprofunda a desigualdade, né? Se você cria uma política pública que é para trazer mobilidade, que é para trazer qualidade de vida, que é para trazer qualidade de vida nesse sentido, que a pessoa vai estar se movimentando e vai estar fazendo um exercício físico, né? É comprovado que se você pedala um pouco, você diminui a sua quantidade, as suas chances de ter um infarto, por exemplo, você melhora a respiração, você melhora até a sua saúde mental, assim, né? E você participa mais da cidade. Então, se você cria uma política pública dessa, né? Você como Estado, e você distribui, porque foi a Prefeitura do Rio de Janeiro que escolheu esses lugares. A Prefeitura abriu uma concessão para uma empresa oferecer esse serviço, mas, de primeira mão, a Prefeitura já falou, eu quero eu quero as estações nesse ponto, nessa rua, naquela rua. Isso está escrito no documento, né, que a Prefeitura lançou para pedir no edital, exatamente. Está público, assim, dá para achar na internet. Então, a Prefeitura, de primeira mão, ela já diz quais são os lugares. Então, se você distribui esse serviço, se você distribui esse novo modal de transporte em áreas da cidade onde as pessoas têm dinheiro para comprar uma bicicleta, onde as pessoas são, assim, bem servidas, eu acho que não existe bairro no Rio de Janeiro que é bem servido de transporte, né? Sim, de mobilidade urbana mesmo, né? Mas se você distribui esse tipo de serviço nos lugares onde já tem, e nos outros lugares, como a Zona Norte, como a Zona Oeste, né? Campo Grande, Bangu, todos esses lugares, né? Meia, enfim, São Cristóvão,
se você não coloca esse novo modal de transporte, né, que seria gratuito não, mas assim, mais barato, a pessoa não precisa comprar uma bicicleta, você aprofunda a desigualdade que já existe na cidade, né? Porque também é comprovado que as pessoas ricas, elas têm mais mobilidade. Por exemplo, uma pessoa que mora em Copacabana e vai ao centro, ela tem metrô até meia-noite. Será que uma pessoa que mora em Campo Grande, ela não tem trem até meia-noite, por exemplo? Uhum. Então, essa política pública, ela aprofunda a desigualdade social que a gente tem no Rio de Janeiro, e social, racial, porque é isso. Onde que vive a população preta? Né? A população preta vive majoritariamente no subúrbio, né? Então, E acho aí, que eu respondo... falando do sistema de compartilhamento de bicicletas, então, no caso, ela vai aprofundar a desigualdade na medida que ela dá mais mobilidade para quem já tem acesso a uma melhor mobilidade, no mesmo momento que ela não vai dar nada para quem já não tem acesso. Exatamente. Entendi. É isso. E o corpo negro, como ele se insere, né, nessa mobilidade? Assim, obviamente, o povo negro, a região que não recebeu o compartilhamento é a região majoritariamente negra, mas assim, tem outros aspectos também da mobilidade que vai interferir nos usos da cidade, né? Por exemplo, se aos finais de semana, quem mora na Baixada Fluminense não consegue pegar o trem depois de 8 horas da noite, a mobilidade urbana já está dizendo nitidamente que aquele corpo só tem que se mover para ir trabalhar, para ir servir alguém. Porque o lazer não é permitido. Exatamente. Exatamente. A bicicleta também é isso, né? O que acontece é que muitas pessoas do subúrbio até vão assim para a Zona Sul para poder pedalar nos finais de semana, né? É nítido isso. Mas a pessoa precisa fazer todo esse trajeto, né? Ela não consegue se divertir, ela não tem, né, essa bicicleta, ela não tem um parque, por exemplo, como o Parque do Flamengo. Até tem, assim, né? Sei lá, a Quinta da Boa Vista, mas você não tem parques grandes como esse espalhados pela cidade. Então as pessoas precisam se deslocar, né, da sua casa, do seu bairro, para poder se divertir no centro, na Zona Sul, e mesmo assim essa pessoa é impedida. Ela é impedida porque ela não tem mobilidade. Ela não tem trem até meia-noite, ela não tem ônibus. Por exemplo, com a implementação do BRT, você tem vários bairros que ficaram sem ônibus, né? Por exemplo, porque o BRT, ele é uma linha, né, que sai da Zona Oeste, ela anda só por ali, enfim. Mas ela não anda por parte da Zona Norte. Mas ela, por exemplo, você não sai de um bairro, às vezes, um bairro, um do lado do outro, você não consegue fazer de BRT. E você não faz mais de ônibus porque eles cortaram o ônibus. E você também não tem uma bicicleta para você fazer esse transporte. Então você tem que fazer a pé, às vezes tem Kombi, às vezes tem mototáxi, mas não são políticas públicas pensadas, né, para essa população periférica ter mobilidade. E aí, rapidinho, falando sobre as mulheres... Pois é, né? Como é que as mulheres ficam mais vulneráveis, né, na cidade, assim? De várias formas, né? Porque os homens, por exemplo, para as mulheres sobra o cuidado, né? Se uma mãe está doente, geralmente quem cuida é a filha, se é a avó, a mãe que pega a criança na escola, a mãe que leva o filho no hospital. Claro que tem pais que fazem isso, mas a gente sabe que a minoria é só alguém, por exemplo, ir visitar uma reunião de pais na escola para ver que a reunião, na verdade, é reunião de mães, né? Enfim, então o cuidado ele fica para a mulher. Então, a mulher, ela não faz só esse translado da casa dela para o trabalho. Ela sai da casa dela, ela vai levar o filho na escola. Primeiro na escola. Ela vai deixar a criança na escola. Exatamente. Vai depois do trabalho, vai passar no mercado que fica num bairro no caminho, ou no bairro da frente, ou no bairro perto da casa dela. Então, ela fica se movimentando entre os bairros também. E aí, se você corta, por exemplo, as linhas de ônibus, que foi o que aconteceu, né, com o BRT.
se você corta as linhas de ônibus que saem de um bairro e vão para o bairro do lado, como que essa mulher fica, né? E aí ela precisa fazer esse caminho a pé, muitas vezes. Você tem muitas ruas que não tem iluminação, você não tem ciclovia o suficiente no Rio de Janeiro. Então, muitas vezes ela até pega a bicicleta, mas ela está totalmente refém de uma cidade carrocrata que assassina, que mata, né, muitas pessoas por ano. Então, a mulher ela fica muito mais vulnerável às violências da cidade, né? À violência, principalmente do transporte, desse translado dela, do que o homem. E a mulher negra mais, né? Porque a mulher negra também é vista como esse corpo passível da violência, né? Que ninguém liga, que ninguém dá ouvidos. Então é isso, a mulher fica abandonada, né, numa cidade como o Rio de Janeiro, que é pensada para o homem e para o carro. A gente tem números altíssimos, né, de violência dentro dos transportes públicos. Inclusive, a gente tem uma lei específica para isso, né? Vale lembrar que toda lei ela vem a partir de um debate, né, sobre políticas públicas, sobre dados. Então, assim, essa lei veio por conta desses dados que apontam aí para um número muito grande de violência contra a mulher dentro dos transportes públicos, que vão desde, né, da famosa encoxada, né, enfim, até aí. A Cristiane está mostrando um dado que diz que 97% das mulheres dizem que já sofreram assédio no transporte público e privado no Brasil. Pois é, que vai desde a cantada até o cara encostar no seu corpo, encostar o corpo dele, né? Enfim, nessa passividade, nessa permissividade que os homens têm com os corpos das mulheres, principalmente das mulheres negras, né? Você falou um dado do BRT e como ele vai aprofundar também essa dificuldade, né, para a população negra estar se deslocando. Em Jacarepaguá acontece muito isso, né? Jacarepaguá fica na região, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E o BRT tirou muitas linhas que iam para o interior de Jacarepaguá, né? Jacarepaguá é muito grande. E aí o BRT passa nas vias principais dos bairros, né? E aí tem diversos subbairros que deixaram de ser assistidos por linhas de ônibus. E aí causou um problema gigantesco, né? E aí você abre espaço também para as coisas escusas que acontecem na nossa cidade. Que, se a gente tocar aqui, vai render. Exatamente. Como, por exemplo, estupro em van. Como, por exemplo, estupro em van, né? Exatamente. Até em ônibus também acontece. Enfim, é isso. A gente vive numa sociedade que é pensada para o homem e que deixa principalmente as mulheres negras assim, totalmente refém desse machismo, dessa misoginia escancarada que a gente vive aqui. Sim, e como a gente é descredibilizada nesse processo, né? A gente tem uma lei que diz que a partir das 10 horas a mulher pode solicitar para o motorista para parar no melhor lugar para ela, né? Sim. E tem muito motorista que não leva isso a sério, que ri da sua cara, que não para, que não aceita. E quando você fala que existe uma lei, ele ri, né? Enfim. Uhum. A gente é recorrentemente descredibilizada nesse sentido. Antes de avançar, o Coletivo Panorama deixou uma pergunta aqui, Cris. Direito à mobilidade está diretamente ligado à ocupação da cidade. Uma cidade sem acesso amplo ao transporte está fadada a ter fortes contrastes. Exatamente. Não foi uma pergunta, né? Não foi uma pergunta, mas eu achei que fosse, mas... Não, é isso. As pessoas não têm mobilidade durante... Elas né, só conseguem fazer fazer esse movimento de ir para o centro, se deslocar durante a semana para trabalhar. E depois, assim, é isso. Você não pode acessar a praia, porque até quando você acessa a praia como uma pessoa negra, você pode ser barrada, né? Vou mostrar aqui agora também 2 reportagens, que é isso. Quando a população negra, né, mesmo com a falta de transporte, ela vai até esse espaço, ela vai até essa área mais cara da cidade, ela muitas vezes ela é barrada. Vou mostrar para vocês aqui agora. Essa reportagem aqui, que fala da PM barrando jovens... PM aborda ônibus e recolhe adolescentes a caminho das praias da Zona Sul do Rio de Janeiro. E tem outra também.
Crianças de escolas públicas são barradas em shopping de elite da Zona Sul. Então é sempre o mesmo movimento, né, Cris? Um corpo mesmo movimento sendo impedido de adentrar num espaço majoritariamente branco e por conta disso é um espaço com mais estrutura, que vamos chamar aqui de Zona Sul, né? No Rio de Janeiro é a Zona Sul. E é isso, assim, mesmo quando essa população negra sendo sabotada sempre pelo Estado, né? E pelas empresas privadas também de transporte, elas conseguem ultrapassar isso, elas conseguem, enfim, a trancos e barrancos, chegarem até esses espaços. Por exemplo, essa reportagem sobre o shopping, ela é de 2019. 2019. Ela é de 2019 e as crianças foram nesse shopping porque estava tendo uma exposição, era um passeio da escola. E aí eles não deixaram essas crianças entrarem, assim. E aí, enfim, depois teve uma conversa com a mulher do shopping, não sei, com a gerente, e depois as crianças entraram. Mas é todo um constrangimento que a população preta passa, né? Para poder ocupar alguns espaços, mesmo, enfim, ela já foi barrada pelo transporte, conseguiu e é barrada quando entra lá. E a mesma coisa os jovens na praia, assim. E aí também, né, eu como ciclista, eu me sinto assim, muitas vezes, por a gente viver numa cidade super carrocrata, impedida de pedalar na rua, sabe? E é isso, aí eu tô colocando a minha cara, tô indo pedalar, e aí o que acontece? Me movimentar, né? E eu vejo também, muitas vezes, como os ciclistas, eles são assassinados porque a gente não tem ciclovia, porque a gente não tem uma diminuição da velocidade dos carros por ano. Se você tem via que os motoristas andam a 80 km por hora, sabe, no meio da cidade, onde as crianças estão cruzando a rua para ir para a escola, e aí um carro passa a 80 km por hora, sabe? Então, enfim, então é isso. Qual é a próxima pergunta? Sim, para eu não me alongar. Não, tranquilo. Hoje eu estou controlando bem o tempo. Acho que você trouxe algo que é muito importante, né? Em relação... que mostra como a cidade ela é feita para os carros e não para os ciclistas e nem para os pedestres, né? A gente vê cada vez mais calçadas curtas, né? Em Botafogo, que fica na Zona Sul do Rio, tem uma rua que dá para o Instituto de Cegos, né, que atende cegos. Eu vou evitar falar nome de instituições aqui para a gente não ter muitos problemas. Mas, enfim, é muito sintomático ver naquela rua uma calçada tão curta e que tem diversos postes em cima da calçada. Então, assim, já é difícil para uma pessoa que já não enfrenta tantos problemas de mobilidade, né, de locomoção. Imagina para alguém, né, que está com muleta, que está com guia. Então, assim, é muito complicado. É uma cidade que é pensada cada vez mais para os carros e tira a nossa liberdade de andar, né, de circular a cidade. Isso a gente está falando na Zona Sul, que dirá em outras áreas majoritariamente negras, né? Esse livro aqui, ó, Bikenomics. Lê pra gente, é porque fica ao contrário aqui. Ah, tá. Bikenomics, como a bicicleta pode salvar a economia. Ele mostra, né, ela, na verdade, é uma mulher, ela mostra como o governo, ele pega, por exemplo, a renda que os carros... A renda não, mas enfim, os impostos que os motoristas pagam, ele não paga, por exemplo, todo o asfaltamento de rua, os acidentes. Então, o seu dinheiro como pedestre, né, o dinheiro que você paga como imposto, ele é gasto para os motoristas, por exemplo. É gasto para asfaltar a rua, é gasto né, nos hospitais, porque muitas pessoas são atropeladas, muitas pessoas são assassinadas, enfim, famílias são destruídas por causa da violência que existe na cidade. Então é isso, né? Os motoristas falam que estão pagando IPVA e tudo mais, mas, na verdade, os impostos do IPVA não conseguem bancar todo o estrago que os carros fazem na cidade. Assim,
na cidade, na vida das pessoas, na vida das crianças, deixando as ruas mais perigosas, ruas às vezes pequenas, de bairros pequenos. As pessoas não podem deixar mais as crianças brincando na rua, porque você tem carro passando toda hora. Você, como você falou, você só tem a calçada para o pedestre. E aí essa calçada às vezes é minúscula. Se você é cadeirante, você não consegue passar em um montão de calçada. Às vezes a calçada tem, não sei, meio metro e tem um poste no meio da calçada. Tem calçada enfim, 30, 40 centímetros e você tem um poste. Então, se você é um cadeirante, como você faz? Se você é uma mãe com carrinho de bebê, como você faz? Né? Você tem que passar no meio da rua. E aí tem um carro andando a 80 km, 60 km por hora. Enfim, é muito perigoso. É muito perigoso e uma política pública poderia mudar isso. O Francisco Freitas está perguntando, não seria o caso de uma ação coletiva contra esses atos? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Existem vários grupos organizados de bicicleta, de pedestres, que tentam, de várias formas, organizar atos contra isso, né? Tanto, enfim, de diversas formas. E tem coletivos também que se colocam, né? Enfim, tem diversos coletivos, né, que fazem ensino de bicicleta. A gente sabe, apesar da bicicleta parecer um meio de transporte mais barato e mais acessível, ele ainda... Muitas pessoas enfrentam ainda muita dificuldade, né? O nosso país é extremamente desigual, gente. Então, muitas pessoas, mesmo assim, não conseguem ter acesso a bicicletas. Então, tem coletivos que oferecem cursos, né, de bicicleta e faz a doação. Eu quero falar sobre isso. Queimados, eu ia falar sobre Queimados. Você vai falar sobre ele? Então vou deixar você falar. Tá. Tem o Pedala Queimados em Queimados, que é isso, né? Primeiro eles ensinavam como as pessoas podem consertar bicicleta ou não, e tinha uma quantidade pequena de bicicleta para as pessoas usarem ali nos bairros. Só que agora, com Covid-19, existe um plano, né? Um plano de bicicletas compartilhadas lá, desse grupo, que se chama Pedala Queimados. Tem o planejamento deles que eles comecem no início de 5 de junho, no caso, mês que vem, o compartilhamento dessas bicicletas. Eles vão alugar por R$5, 2 horas, né? E aí o rapaz... Enfim, o idealizador estava falando que, por exemplo, para você ir no centro de Queimados, você gastaria R$8, 4 para ir, 4 para voltar. E de bicicleta você vai gastar 5. Então, é uma iniciativa local muito importante, né? Principalmente nesses municípios assim, né? Próximos do Rio, que tem menos transporte ainda, né? Sim. Em Queimados também tem uma outra, eu achei que era a mesma iniciativa, mas tem uma outra iniciativa de construir bicicletas com bambus. Ah, sim. Bem legal, né? A Ana Carola está dizendo aqui, no sentido da fala da Cristiane, um exemplo é o termo cidade-dormitório, que de certa forma está associado ao tratamento diferenciado que cidade recebe no planejamento urbano. Sem dúvidas, né? A gente vê muito com as regiões metropolitanas, né? Você quer falar um pouco mais sobre isso, Cris? Não, eu acho que é isso. As pessoas não ficam nas suas próprias cidades porque não tem emprego suficiente. E aí, né, seria uma discussão também de descentralizar. Né? Por que o Rio de Janeiro ele centraliza tantos serviços assim? Né? Não seria assim é outra discussão, né? Mas você descentralizar esses serviços por bairro, pelas cidades que tem, enfim, pelos municípios aqui da região metropolitana, porque de uma forma ou de outra é longe, né? Tem gente que gasta 2, 3 horas para chegar até o centro da cidade, sabe? É desumano, e essa pessoa não consegue estudar, essa pessoa dorme pouco, não passa tempo com a família. Então, é uma forma de alienar as pessoas também, e aí você tem estresse, você tem, enfim, vários problemas da saúde. A pessoa, ela tem vários problemas da saúde, porque com a saúde dela, eu não sei, não estou conseguindo me expressar direito. Não, acaba apresentando diversos problemas, né, de saúde. Porque ela gasta muito tempo no transporte público, né? Sim. Enfim, e
E aí é isso, né? É uma outra discussão, né? De descentralização dos serviços. Sim, eu acredito muito que isso tem a ver também com a forma como a política enxerga a nossa subjetividade, né? E eu estou falando política em questão de governos mesmo, né? Não enxerga uma subjetividade negra periférica que precisa ser valorizada, porque se enxergasse, isso seria refletido nas políticas públicas, né? De mobilidade, de deslocamento, né? Entendendo que esse corpo merece ter acesso ao lazer, né? Merece ter acesso e estrutura para chegar melhor nos espaços onde ela precisa, né? Como escolas, hospitais, universidades, enfim. Ela complementa aqui dizendo que ignora totalmente esse tratamento associado aos pequenos deslocamentos, seja reprodutivo ou não, mas que em geral estão relegados às mulheres, exatamente. Sim. Cris, agora eu vou fazer um momento mais bate e volta, que eu vou apelidar aqui de Na Real, que serão perguntas mais diretas, e aí quero que você responda também de forma mais direta e mais concisa. Beleza? Beleza. Deixa eu só... É porque eu queria ter falado isso antes, eu não consegui falar. Eu queria falar uma frase aqui que a Susan Anthony falou em 1951, que andar de bicicleta faz mais pela emancipação das mulheres do que qualquer outra coisa do mundo. Ela era uma mulher branca, estava falando isso para as mulheres brancas, e aí eu também fiquei pensando nisso quando você me chamou, porque para minha família, assim, a minha mãe, ela conseguiu andar de bicicleta só depois dos 50 anos. Né? Ela comprou um triciclo, porque ela não conseguiu, né? E essa política pública da bicicleta, né, de compartilhamento, ela serve também para essas pessoas que não têm possibilidade de comprar uma bicicleta. Quando minha mãe era jovem, quando minha avó eram jovens, elas não tinham dinheiro para comprar uma bicicleta. Enfim, e elas não aprenderam a andar de bicicleta. Então, e aí você mostra, né, mais uma vez, como essa segregação, enfim, ela é aprofundada quando você não distribui as políticas públicas pela cidade. Continue. Ela é racista, né? Ela é racista, ela vai construindo apartheids, né? A partir do momento que você impede que determinadas pessoas cheguem em determinados lugares. Né? Sim. E aí entra também numa outra discussão, né? Em relação a ver a favela como uma cidade, né? Enfim, as favelas que são muito altas, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Como é que você pensa esse deslocamento das pessoas? Elas acabam gastando mais passagem do que outras pessoas. E aí entra na questão do bilhete único também, que só faz 2 integrações. Enfim, é papo também para uma outra live, né? Sim. Então, Cris, na real, eu queria que você me dissesse qual o pior modelo de mobilidade urbana do mundo. E aí pode ser uma cidade, um país... Olha, eu acompanho algumas empresas assim que fazem rankings, né? Das cidades, enfim, das cidades mais cicláveis, das piores cidades. E aí tem uma empresa que se chama TomTom, saiu até na Forbes, enfim, ano passado. Do final, enfim, do ano passado. E a pior cidade, assim, a cidade que tem mais trânsito. Porque eu vejo, assim, se tem muito trânsito é porque está investindo pouco em transporte público, né? Porque as pessoas têm que ver o transporte público como uma opção, como a melhor opção. O transporte público tem que ser mais rápido, tem que ser confortável. E aqui na América, né? Em toda a América, seja América do Sul, América do Norte, a pior cidade é Bogotá, na Colômbia. As pessoas gastam, assim... E tá entre as 10. Também tá entre as 10 do mundo. Nossa. As pessoas gastam muito mais tempo, enfim, para fazer o deslocamento delas do que em qualquer outra cidade. O Rio de Janeiro tá entre as 10 também, daqui da América. Mas, enfim, não tá entre as 10 do mundo. Né? Tá depois de Bogotá. E qual será o novo normal da mobilidade urbana no Rio de Janeiro? Eu acho que o novo normal é difícil, assim, de pensar, mas eu acredito muito mesmo no aumento de pessoas pedalando. Até porque é isso, eu não estou fazendo home office, porque, enfim, eu não tenho, lá na empresa que eu trabalho, eu estou tendo que trabalhar. E eu vejo muito mais gente agora pedalando, não só os entregadores.
Porque também você tem o medo de se contaminar no transporte público, né? Enfim, mesmo que seja o Uber, enfim, um transporte de aplicativo. Você tá mais... E isso vai continuar, na verdade, depois Exatamente. da mais quarentena, né? Exatamente. Você já tem hoje, né, com a quarentena acontecendo, os ônibus e o trem cheio, porque, enfim, eles diminuíram a quantidade de ônibus na rua. Então, e as pessoas estão indo trabalhar. Enfim, mas eu acredito que depois da quarentena as pessoas, e eu espero muito que os governos, eles vejam a bicicleta como uma forma, claro, médio e curto percurso. Não estou falando uma pessoa vir pedalando de Campo Grande ao centro do Rio de Janeiro, ou de Caxias, por exemplo. Né? Se você consegue ligar, por exemplo, né? A pessoa fazer uma parte do trajeto de trem, outra parte de bicicleta, você, enfim, você melhora muito a vida desse cidadão. Então, por exemplo, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele falou que talvez surja assim, que seria oportunidade agora, depois de uma pós-pandemia, né, da gente viver uma era de ouro da bicicleta. Então, eu acredito, assim, tenho esperanças que a gente pode melhorar, né, no transporte por bicicleta. Espero que o governo do estado do Rio consiga perceber isso e implantar políticas públicas para que não só as pessoas que hoje já têm acesso à bicicleta façam esse uso depois da quarentena, né? Sim. Cris, para terminar o nosso Na Real, queria que você me falasse qual governo mais avançou na pauta de uma mobilidade urbana mais sustentável e inclusiva. Eu não tenho esses dados assim dos governos, mas eu posso fazer uma comparação, né, enfim, do tempo que eu pesquisei isso e da minha vivência agora, após, né? Que o antigo prefeito da cidade do Rio e o atual, assim, com certeza o outro, né? O Eduardo Paes, ele investiu mais. Mas, assim, não investiu mais porque ele é o cara, assim, ele, ai, nossa, pensa muito em mobilidade. O Rio de Janeiro investiu mais tanto com essa política pública das bicicletas compartilhadas, quanto com a instalação de mais ciclovias, porque a gente tinha aqui, né, para acontecer a Copa do Mundo, as Olimpíadas, teve o Pan-Americano também, enfim, Copa América e todos esses grandes eventos, né? E você tem também uma tendência do Rio, assim, a se aproximar, a tentar, né, se aproximar das grandes cidades do mundo. Essas bicicletas compartilhadas tem em todas as grandes cidades do mundo. Londres, Paris, Barcelona, não sei, Nova York, sabe? As grandes cidades do mundo, Buenos Aires, Santiago, no Chile, enfim, Recife, São Paulo, todas as grandes cidades, Cidade do México, no México, todas as grandes cidades do mundo têm isso. Então, eu vejo a implementação, né, no outro governo, mais como uma forma de se aproximar das grandes cidades mesmo do mundo, porque é isso. Se existisse real um interesse de melhorar a vida da população, né, como ele mesmo falava, qualidade de vida, enfim, uma cidade mais verde, essa política pública seria espalhada por toda a cidade. Enfim, ou até pelo estado do Rio de Janeiro. Mas, na verdade, não foi isso. Essas bicicletas ficam nas partes nobres, onde tem turista, enfim. Sim. É isso. Beleza, Cris. Tá terminando o nosso papo. A ideia é fazer um momento realmente mais tranquilo, leve, que a gente possa refletir sobre algumas questões. Eu quero te agradecer muito, muito por topar esse bate-papo. É muito incrível para mim, muito lindo, assim. Eu me sinto muito feliz de estar podendo conversar sobre isso aqui com você e compartilhar esse momento com tanta gente bacana que tá aí. Enfim, a galera interagiu bastante. Eu já quero pedir para a galera seguir o Favelize, tanto aqui no Instagram como no YouTube. É muito importante vocês fazerem esse movimento, porque é só assim
vocês contribuem para o canal crescer, enfim, a gente está produzindo mais conteúdo. Então, se você apoia, se você achou esse papo maneiro, se você quer que ele continue acontecendo, a forma que você tem de ajudar é essa, compartilhando e levando essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Siga a Cristiane também, essa geógrafa incrível. Chame ela para fazer o planejamento e a consultoria. Tem que fazer o jabá, amiga. Então é isso, gente. É isso. Muito obrigada pelo convite. E é isso, gente. Vamos pedalar. Vamos pedalar. E, enfim, já tá convidado pra gente bater outros papos, porque a gente tem muito assunto pra falar. Beleza. Tchau. Um beijo. Beijo, gente.